Diniz assume o risco, previsão falhou, semana decisiva por chegadas e saídas e decisão contra o Santos no Morumbi. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu tô chegando com tudo, todas as informações do Vasco nesse domingão, dia muito importante visando o Campeonato Brasileiro, dia em que o Vasco precisa vencer fora de casa e claro, a rodada ajudou. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos aqui nesse vídeo e claro, humildemente, na moral e claro, naquela ajuda de sempre, eu peço para você deixar o like. O seu like ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e faz com que a gente se encontre de manhã, à tarde e à noite, todos os dias, para falar muito de Vasco. Então, muito obrigado pelo seu joinha. E claro, vamos bater a meta de 100 mil inscritos juntos. Corre aqui embaixo, clique no botãozinho inscrito, inscreva-se. Vai lá, dá aquela moral aqui pro nosso trabalho, porque hoje é o dia da virada, hoje é o dia da vitória. Hoje o Vasco precisa e vai vencer o Santos no duelo entre Coutinho e Neymar no Morumbi. Bom, enfim, sempre deixo uma dica aqui para vocês, né? Antes da gente começar detalhando aqui as informações e tudo aquilo que gira em torno desse momento do Vasco. Então eu falo para você correr aqui no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e quer ser sua parceira também, dobrando o seu primeiro depósito. É isso mesmo. Clicando através desse link, você dobra aí o seu primeiro depósito. Depositou 50, vai ter mais 50. Depositou 100, vai ter mais 100. Então corre lá e não perca essa oportunidade. É só para você que é vascaíno. Sabe por quê? Porque além disso, a Estrela Bet ela proporciona para você prêmios exclusivos, camisetas do basquete do Vascão, camisetas do futsal do Vascão e também canecas, copos, chaveiros e muito mais. Sem contar com o Estrela Bet Day. O Estrela Bet Day é o dia em que você pode ser um sorteado através desse link que está no primeiro comentário fixado a jogar basquete com os profissionais do Vasco em São Januário. Já imaginou? Tudo liberado, churrasco, bebida e basquete, você no caldeirão vivendo com a Estrela Bet. Mas você tem que entender que é só para vascaíno, tá? Se você for flamenguista, tricolor, botafoguense, cruzeirense, atleticano, não pode. É só para vascaínos. Essa moleza é só para quem veste a cruz de Malta. Beleza? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Agora você sai dessa plataforma aí que não te dá nada, né? E corre para a Estrela Bet. Quem sabe você estará em São Januário comigo jogando basquete lá com os profissionais. Fechou? Tô no teu aguardo, hein? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos e assuntos importantes no dia de hoje, solta a vinheta, bora pro vídeo, porque ó, seu like, o meu muito obrigado e também o meu muito obrigado pela sua inscrição. Diniz assume o risco, previsão falhou. Semana decisiva por chegadas e saídas. Admar Lopes tinha uma previsão, a gente vai falar sobre isso. E claro, daqui a pouquinho, decisão. Santos e Vasco se enfrentam no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, no reencontro de Neymar e Coutinho. Olha só, rapaziada, antes de começar, eu peço para você humildemente para deixar o seu like. O seu like ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e faz com que a gente se desenvolva cada vez mais. É muito importante aqui para o desenvolvimento do nosso trabalho o seu joinha. Então, peço humildemente para você ir ali embaixo rapidinho e clicar no gostei, beleza? Bom, olha só, vamos falar aqui sobre semana decisiva, né? Porque o Admar Lopes ele tinha feito uma previsão para a semana passada, essa que acabou de passar, né? Domingo. Ó, amanhã é segunda, primeiro dia da semana se iniciando, então a gente já começa com uma previsão lá da semana passada. Todo torcedor do Vasco contestava muito, né, a questão do Carlos Amodeu na CBF ter feito uma previsão de planejamento, né, que no início de junho foi falado pelo próprio no sorteio da Copa do Brasil. O Carlos Amodeu falou que o Vasco teria reforços, né, para quando o Fernando Diniz voltasse de férias, o elenco de férias por conta do Mundial, o Vasco já ofereceria esses reforços à disposição do treinador, já para iniciar por volta ali do dia 20 de junho no CT Moacir Barbosa, o retorno das férias, né? Sabe o que aconteceu? Nada. O Fernando Diniz retornou ao trabalho com o elenco sem nenhum reforço. E o que aconteceu nesse caminho? O Thiago Mendes chegou, né? Sem clube durante o percurso ali entre o mês de junho e julho. Aí o que aconteceu também nesse cenário da Copa do Brasil? O mesmo, né? O sorteio onde o Vasco encara o Botafogo. O Admar Lopes
fala, né, foi no início da semana passada, falando ali sobre esse mesmo processo, afirmando que a semana passada teríamos novidades, né, novidades no plural. O que aconteceu na semana passada? Apenas a chegada de Carlos Andrés Gomes, e a gente nem sabe, né, quando o jogador estará apto a atuar com a camisa Cruz Maltina. Então a expectativa do torcedor para essa semana que se inicia é que teremos muitas novidades, muitas chegadas e muitas saídas, já que o diretor executivo Admar Lopes prometeu, né, falou ali com o torcedor vascaíno que na semana passada teríamos essas movimentações. Então acredito muito, né, que agora, nesse momento, o Admar Lopes na Europa, essas novidades aconteçam já nessa semana, essa semana decisiva para o Vasco, não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? O Vasco, depois de enfrentar o Santos hoje no Morumbi, encara o Juventude no Alfredo Jaconi, num jogo também muito importante de 6 pontos, né? Observando o Juventude abaixo, 1 ponto abaixo do Vasco na tabela. Bom, olha só, depois dessa previsão, será que ela falhou? Espero que na semana que se inicia ela continue e não falhe, né? Espero que aconteça o melhor nesse sentido. Olhando agora para a partida contra o Santos, o Fernando Diniz assumiu um risco, né? Completamente um risco, né? Ele leva apenas 3 zagueiros na lista de relacionados. São eles o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo pelo lado esquerdo, que atuam do lado esquerdo da defesa, e apenas o Lucas Oliveira, que joga pelo lado direito. Ah, mas todos nós sabemos que o Hugo Moura sempre joga, né, agora com o Diniz, né, nunca jogou, mas sempre joga naquela posição ali de zagueiro pela direita. Sim, mas não é um zagueiro de origem. Então o Fernando Diniz, ele assume um risco. Com certeza, né, observando esse cenário, ele não vai lançar o Lucas Oliveira na equipe titular. Não faz sentido nenhum, jogador que não servia nem para banco de reservas nos últimos jogos. E agora é o único zagueiro ali relacionado, né, para esse jogo pela direita. É claro que o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Tietê e Jair devem fazer a dupla de volantes e o Felipe Coutinho meia mais avançado. Nuno Moreira e Ryan devem fazer a ponta esquerda e ponta direita e na frente o David deve ganhar essa oportunidade. Existe a possibilidade do GB ou Léo Jacó também atuar por ali, que são jogadores da função, né? São centroavantes vindo ali do sub-20, né? O GB se recuperando de lesão e o Léo Jacó é o centroavante titular do sub-20 do Vasco. São opções aptas, né? Opções prontas para aquela posição. Mas o Diniz assume o risco no setor defensivo, trazendo, né, apenas um zagueiro pela direita e, claro, a gente não conseguiu entender ainda o porquê o Maurício Lemos não teve simplesmente uma oportunidade de ficar no banco, né? Pelo menos no banco, mas foi mal no treino, não treinou bem. Enfim, mas fique no banco de reservas como opção se caso o emergencial acontecer, né? A gente não pode assumir um risco tão grande tendo apenas um zagueiro pela direita durante toda a partida. Então, é algo que o Diniz assume o erro ali, né, de ter escolhido o Maurício Lemos nos jogos posteriores, né, anteriores, na verdade, os jogos que já passaram, o Maurício Lemos já foi até titular com o Diniz. E agora nos jogos posteriores, né, à frente, né, dessas partidas do Maurício Lemos, agora o Lucas Oliveira, que lá atrás não jogava, que não tinha oportunidade, agora vem tendo a oportunidade na lista de relacionados. Então, o Diniz, ele assume o erro das escolhas do Maurício Lemos e de não ter relacionado o Lucas Oliveira, ou assume aí, quem sabe, aí uma situação que pode ser grave, né? Assume o risco. Enfim, não é muito simples, né? O jogo contra o Santos hoje, o Vasco precisa ganhar o jogo e a gente vai estar acompanhando de pertinho, né, essa partida decisiva. Reencontro, Neymar e Coutinho, 2 craques lançados no ano ali muito próximo, né, das suas carreiras, né? Ambos são de 1992, de uma geração de bons jogadores, Lucas Moura, Felipe Coutinho, Neymar, enfim, vários outros jogadores de qualidade, e a gente vai acompanhar, né, também esse desfecho dentro de campo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, eu peço para você, deixar o like para dar aquela moral e, claro, vamos acompanhando Santos e Vasco daqui a pouquinho juntos. Eu quero saber o seu palpite, corre lá nos comentários, porque o seu palpite é aquele que movimenta aqui o nosso trabalho. Vai lá, vai nos comentários, deixe o seu palpite, não esqueça de deixar o like, claro, para trazer muita sorte para o Gigante da Colina. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.